Todo mundo conhece a história da Torre de Babel. Mas e se eu te dissesse que o problema não era a altura da torre? O verdadeiro motivo que fez Deus intervir foi uma rebelião secreta, um plano para criar um império mundial e se proteger do próprio Deus. Fica comigo que eu vou te mostrar o que realmente aconteceu na planície de Sinear. A Torre de Babel. Para repovoar a terra desolada, da qual tão recentemente havia o dilúvio varrido a corrupção moral, Deus tinha preservado apenas uma família, a casa de Noé, a quem ele declarou: "Te-ei visto justo diante de mim nesta geração." Contudo, nos 3 filhos de Noé rapidamente se desenvolveu a mesma grande distinção que se via no mundo anterior ao dilúvio. Em Sem, Cão e Jafé, que seriam os fundadores do gênero humano, estava prefigurado o caráter de sua posteridade. Noé, falando por inspiração divina, predisse a história das 3 grandes raças que se originariam desses pais da humanidade. Seguindo a linhagem de Cão, por meio do filho em vez de o pai, declarou ele: "Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos." O atentado aos sentimentos de afeição natural por parte de Cão declarou que a reverência filial, muito tempo antes, havia sido repelida de sua alma, e revelou a impiedade e vileza de seu caráter. Estas más características perpetuaram-se em Canaã e sua posteridade, cujo delito continuado atraiu-lhes os juízos de Deus. Do outro lado, a reverência de Sem e Jafé por seu pai, e assim pelos estatutos divinos, prometia um futuro mais brilhante aos seus descendentes. Com relação a esses filhos, foi declarado: "Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo." A linhagem de Sem deveria ser a do povo escolhido, do concerto de Deus, do Redentor prometido. Jeová era o Deus de Sem. Dele devia descender Abraão e o povo de Israel, por intermédio do qual Cristo devia vir. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E Jafé habite nas tendas de Sem. Das bênçãos do Evangelho, os descendentes de Jafé deveriam especialmente participar. A posteridade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo. Posto que a maldição profética os condenasse à escravidão, esta condenação foi retida durante séculos. Deus suportou sua impiedade e corrupção até que eles passaram os limites da longanimidade divina. Então, foram despojados e se tornaram escravos dos descendentes de Sem e Jafé. A profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária de ira ou uma declaração de favor. Ela não fixou o caráter e destino de seus filhos, mas mostrou qual seria o resultado da conduta de vida que cada um havia escolhido e o caráter que tinham desenvolvido. Era uma expressão do propósito de Deus para com eles e sua posteridade, em vista de seu próprio caráter e conduta. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais e imitam-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Assim, a vileza e irreverência de Cão foram reproduzidas em sua posteridade, acarretando-lhes maldição por muitas gerações. Um só pecador destrói muitos bens. De outro lado, quão ricamente galardoado foi o respeito de Sem para com seu pai. E que ilustre estirpe de homens santos aparece em sua posteridade. O Senhor conhece os dias dos retos. A sua descendência é abençoada. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando o seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei,
Sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Sinear, nas margens do rio Eufrates. Eram atraídos pela beleza do local e fertilidade do solo, e nesta planície decidiram-se a fazer sua morada. Ali, resolveram edificar uma cidade, e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Estes empreendimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe, em colônias. Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda para povoá-la e subjugá-la. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim, a sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Sua glória imporia a admiração e homenagem do mundo e tornaria ilustres os fundadores. A magnificente torre, atingindo os céus, tinha, por fim, permanecer como um monumento do poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus de que não mais traria um dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. Outros criam em um ser supremo e que fora ele que destruíra o mundo antediluviano. E seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Um objetivo que tinham na construção da torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio, elevando a construção a uma altura muito maior do que a que foi atingida pelas águas do dilúvio. Julgavam colocar-se fora de toda possibilidade de perigo. E, como pudessem subir à região das nuvens, esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Todo o empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Quando a torre se completara parcialmente, parte dela foi ocupada como habitação de seus construtores. Outros compartimentos, esplendidamente aparelhados e ornamentados, eram dedicados a seus ídolos. O povo regozijava-se com o seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro, e colocavam-se em oposição ao governador do céu e da terra. Súbito, sustou-se a obra que estivera avançando tão prosperamente. Anjos foram enviados para reduzir a nada o propósito dos edificadores. A torre havia alcançado uma grande altura e era impossível aos trabalhadores no cimo comunicar-se diretamente com os que estavam na base. Portanto, foram estacionados homens em diferentes pontos, devendo cada um receber os pedidos de material de que se necessitava ou outras instruções relativas à obra e transmiti-las ao que estava imediatamente abaixo. Passando assim os avisos de um para o outro, foi confundida a língua, de modo que se pedia material de que não havia necessidade, e as instruções transmitidas. Mas a história não termina aqui. A confusão das línguas foi só o começo. O que aconteceu com esses povos depois que eles se espalharam? Eu te conto tudo na parte 2. Para você não perder, faça 3 coisas simples agora. Inscreva-se no canal e ative o sino. Deixe o seu joinha, o like, se você aprendeu algo novo hoje. E compartilhe esta parte 1 com alguém que precisa saber disso. Clique no vídeo que está aparecendo aqui para assistir à continuação. Te espero lá.